Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, para o cargo de auditor fiscal, no tema Direito Tributário, incluindo Sistema Tributário Nacional, ISS Simples, Execução Fiscal e a Reforma Tributária, além da Legislação Tributária Municipal de Araguaína. A ideia desta aula é te dar uma visão organizada e prática, o que é tributo, como ele nasce, como é lançado e cobrado, quais são os limites do poder de tributar, como funciona a fiscalização e como o município estrutura seus tributos e procedimentos no Código Tributário Municipal. Direito tributário é o ramo do direito público que disciplina a instituição, a arrecadação e fiscalização de tributos, bem como as relações jurídicas entre o fisco e o contribuinte. Ele também define limites para o Estado tributar e garantias para o contribuinte. Para auditor fiscal, isso é essencial porque sua atuação diária envolve três pilares: competência e legalidade para exigir tributos, procedimentos corretos de constituição e cobrança do crédito, e respeito aos direitos e garantias do contribuinte, evitando nulidades, decadência, prescrição e vícios formais. Tributo, conforme o Código Tributário Nacional, é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa definição tem pontos que caem muito em prova. Tributo é compulsório, ou seja, não depende da vontade do particular. É pecuniário, isto é, em dinheiro ou equivalente. Não é multa, porque multa é sanção por ilícito. Tributo é exigido por ocorrência de fato lícito descrito na lei, como fato gerador. Deve ser instituído por lei, o que liga tributo ao princípio da legalidade. E é cobrado por atividade vinculada, significando que a administração não escolhe se vai cobrar ou não. Se o fato gerador ocorreu, a cobrança deve seguir a lei. As espécies de tributos mais cobradas são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Em linguagem simples, o imposto não é pagamento por um serviço específico. Ele decorre de um fato econômico do contribuinte, como renda, propriedade, consumo e transmissão. IPTU, ISS e ITI, no município, são exemplos. Taxa é tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A palavra-chave é especificidade e divisibilidade. O serviço deve poder ser individualizado. Por isso, taxa não pode ser cobrada por serviço geral, como iluminação pública, que é custeado por contribuição específica prevista na Constituição, a COSIP, e não por taxa. Contribuição de melhoria é tributo cobrado em razão de obra pública que valorize imóveis, com limites. O total arrecadado não pode exceder o custo da obra e cada contribuinte não pode pagar mais do que a valorização do seu imóvel. Empréstimo compulsório é tributo de competência da União, criado por lei complementar, em hipóteses excepcionais previstas na Constituição, como guerra externa ou calamidade pública, e deve ser restituído, porque é empréstimo. Contribuições especiais incluem contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. São tributos com destinação específica, em geral, competência federal, embora existam contribuições municipais específicas autorizadas pela Constituição em situações determinadas, como a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. O Sistema Tributário Nacional organiza competências e limitações. A Constituição distribui competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, definindo quais impostos cada ente pode instituir. Isso é essencial. O município só pode instituir os tributos de sua competência constitucional e aqueles autorizados por normas gerais. Para o município, os impostos clássicos são o IPTU, ITI e ISS. Além disso, pode instituir taxas e contribuições de melhoria conforme regras, e a contribuição para a iluminação pública conforme previsão constitucional. Princípios gerais e limitações ao poder de tributar são o coração do tema. O princípio da legalidade tributária exige lei para instituir ou aumentar tributo. E,
como regra, também para definir fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo e hipóteses de isenção ou benefícios. A banca costuma explorar que decreto não pode criar tributo nem aumentar tributo, porque decreto é ato regulamentar. Ele detalha a execução da lei, mas não inova. O princípio da anterioridade protege o contribuinte contra surpresa. Existe anterioridade anual, que impede cobrança no mesmo exercício financeiro da lei que instituiu ou aumentou tributo, e anterioridade nonagesimal, que exige intervalo mínimo de 90 dias. Há exceções constitucionais, e provas costumam cobrar que alguns tributos podem não obedecer à anterioridade anual, e ou nonagesimal conforme previsão, como certos impostos regulatórios. No âmbito municipal, normalmente IPTU, ISS e ITI seguem regras gerais, e o auditor fiscal precisa saber reconhecer quando a cobrança pode começar e quando não pode por anterioridade. O princípio da isonomia tributária impede tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, vedando discriminações arbitrárias. O princípio da capacidade contributiva orienta a tributação conforme a aptidão econômica do contribuinte, especialmente nos impostos, permitindo progressividade e seletividade quando a Constituição autoriza. A vedação ao confisco impede que o tributo seja tão elevado que se torne confiscatório, e isso é controlado por jurisprudência e critérios de proporcionalidade. A irretroatividade impede a cobrança de tributo sobre fatos ocorridos antes da lei que instituiu ou aumentou. E a uniformidade e outras limitações específicas aparecem conforme o tributo. Normas gerais de direito tributário e matérias reservadas à lei complementar são outro ponto de prova. O CTN, recepcionado como lei complementar em muitas matérias, estabelece normas gerais sobre obrigação tributária, crédito, lançamento, decadência, prescrição, responsabilidade, imunidades e outros temas. A Constituição reserva à lei complementar vários aspectos, como normas gerais, conflitos de competência, limitações ao poder de tributar e regras específicas de certos tributos. Em prova, o raciocínio é: lei ordinária institui tributos dentro da competência e seguindo normas gerais, lei complementar define normas gerais e disciplina matérias reservadas. A legislação tributária, no sentido amplo, inclui leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Tratados podem interferir em tributos federais e, em algumas situações, orientar a interpretação, especialmente em matéria de comércio exterior e relações internacionais, mas, para o municipal, a centralidade é a lei municipal e as normas gerais. Normas complementares incluem atos normativos administrativos, como instruções e portarias, e decisões administrativas com efeito normativo em certos casos. O ponto de prova é que normas complementares não podem contrariar a lei. Elas detalham procedimentos, padronizam e orientam, mas não criam obrigação tributária nova. Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária são temas clássicos do CTN. Vigência é quando a lei passa a produzir efeitos, e isso se conecta à anterioridade e à vacatio legis. Aplicação envolve definir qual lei se aplica ao fato gerador, e aqui volta o tempo do fato e o princípio da irretroatividade. Interpretação tributária, em regra, segue critérios do direito público, e há dispositivos que orientam interpretação literal para normas que tratam de isenção, anistia e exclusão do crédito, porque são benefícios e exceções. Integração é como preencher lacunas, analogia, princípios gerais, equidade, costumes, com limites. Em prova, é comum aparecer que analogia não pode criar tributo, porque criar tributo exige lei. Analogia serve para integrar procedimentos e interpretar situações dentro dos limites. Imunidade e isenção são frequentemente confundidas. Imunidade é limitação constitucional ao poder de tributar. A Constituição proíbe a incidência de determinados impostos em certas situações, como templos, partidos, entidades, livros e imunidades recíprocas entre entes federativos, com alcance e requisitos definidos. Imunidade é regra constitucional e impede a competência de tributar naquele caso. Isenção é benefício concedido por lei infraconstitucional, dentro da competência do ente, dispensando o pagamento de tributo que seria devido. Em prova, a diferença central é: imunidade nasce da Constituição, isenção nasce da lei.
e a isenção pode ser revogada ou alterada conforme regras legais e princípios, enquanto a imunidade depende de alteração constitucional. Prescrição e decadência são temas decisivos para auditor fiscal porque definem perda do direito de lançar ou cobrar. Decadência é o prazo para a administração constituir o crédito tributário pelo lançamento. Em regra geral, o prazo decadencial é de 5 anos contados conforme as hipóteses do CTN, variando se o lançamento é de ofício, por declaração ou por homologação, e se houve pagamento antecipado ou não. Prescrição é o prazo para cobrar judicialmente o crédito já constituído. Em regra geral, também é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito. A prova costuma explorar que decadência impede constituir, prescrição impede cobrar, e costuma cobrar causas de interrupção e suspensão da prescrição, especialmente com despacho que ordena citação na execução fiscal, parcelamento e outras hipóteses, conforme lei e jurisprudência. Preclusão, embora não seja o termo mais típico do CTN como núcleo, aparece em contencioso e procedimentos, perda de prazo para praticar ato, como impugnar, recorrer ou apresentar documentos. Em processo administrativo tributário municipal, prazos de impugnação e recurso são fundamentais, e o auditor deve saber que a perda do prazo pode tornar a decisão definitiva na esfera administrativa, sem impedir controle judicial quando cabível, mas tornando o crédito definitivo para fins de cobrança. Obrigação tributária é outro eixo central. A obrigação tributária principal é a obrigação de pagar tributo ou penalidade pecuniária, e surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação tributária acessória é o dever de fazer, não fazer ou tolerar algo em favor da fiscalização, como emitir nota fiscal, escriturar livros, apresentar declarações, manter cadastro atualizado, permitir fiscalização, e surge da legislação tributária. O descumprimento de obrigação acessória pode gerar penalidade, em certos casos, converter-se em obrigação principal no sentido de multa. Em prova, a banca adora. Obrigação principal é pagar, acessória é cumprir dever instrumental. Fato gerador é o acontecimento descrito em lei que faz nascer a obrigação tributária. Base de cálculo é a medida econômica do fato gerador, e a alíquota é o percentual ou valor fixo aplicado sobre a base para calcular o tributo. Em ISS, por exemplo, a base de cálculo, em regra, é o preço do serviço, e a alíquota é percentual definido em lei, respeitando limites nacionais. Sujeito ativo é o ente competente que cobra, como município no ISS, IPTU e ITI. Sujeito passivo é o contribuinte ou responsável. Contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Responsável é quem, por lei, responde pelo pagamento mesmo sem ser contribuinte direto, como substituto tributário em certas situações permitidas. Responsabilidade tributária é um tema de alta incidência em prova. O CTN trata de responsabilidade por substituição, responsabilidade por transferência e responsabilidade por infrações. Responsabilidade por sucessão ocorre quando alguém sucede outro em patrimônio ou atividade, como sucessão empresarial, e passa a responder por tributos em certas condições. Responsabilidade de terceiros envolve administradores, sócios, mandatários e outros, em situações previstas, especialmente quando há excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, ou prática de atos com dolo. Em prova, a banca cobra que não é qualquer inadimplemento que gera responsabilidade pessoal do sócio. É preciso elementos específicos conforme legislação e jurisprudência. Responsabilidade por infrações envolve multas e condutas, e a culpa e dolo podem importar, conforme o tipo de infração. Crédito tributário é o direito do fisco de exigir o tributo. Ele nasce com o lançamento, que é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante devido, identifica sujeito passivo e formaliza o crédito. Lançamento pode ser de ofício, por declaração ou por homologação. No lançamento de ofício, a administração constitui diretamente, comum em IPTU. Por declaração, o contribuinte presta informações e a administração constitui. Por homologação, o contribuinte apura e paga antecipadamente e a administração homologa, expressa ou tacitamente, como ocorre em muitos tributos sobre consumo. A prova cobra muito a noção de homologação tácita após prazo, e a relação com decadência.
O crédito tributário pode ter sua exigibilidade suspensa por hipóteses do CTN, como moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, concessão de liminar ou tutela judicial, parcelamento e outras hipóteses legais. Suspender exigibilidade não significa extinguir, significa que o fisco não pode cobrar enquanto a suspensão durar. Extinção do crédito ocorre por pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão de depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável ou decisão judicial transitada em julgado, conforme hipóteses. Exclusão do crédito envolve isenção e anistia, sendo exclusão da obrigação de pagar, conforme a lei. Em prova, é essencial distinguir suspensão, extinção e exclusão. A administração tributária envolve fiscalização, regulamentação, competência, limites e procedimentos. Fiscalização é atividade vinculada e deve respeitar legalidade, sigilo fiscal e direitos do contribuinte, como inviolabilidade de domicílio em certas condições e devido processo administrativo. O auditor fiscal atua com poder de polícia administrativa tributária, podendo exigir documentos, lavrar autos, realizar diligências e instaurar procedimentos, mas sempre dentro das normas. A regulamentação por decretos e instruções organiza procedimentos, como cadastro, emissão de documentos fiscais, escrituração e apuração, mas não cria tributo novo. Dívida ativa é o crédito tributário ou não tributário da Fazenda Pública inscrito formalmente para cobrança. A inscrição em dívida ativa é ato administrativo que confere ao crédito presunção de certeza e liquidez e gera a certidão de dívida ativa, a CDA, que é título executivo extrajudicial para a execução fiscal. Em prova, é importante lembrar que a execução fiscal segue a Lei 6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais. A cobrança judicial da dívida ativa é feita pela execução fiscal, com citação do devedor para pagar ou garantir o juízo, e possibilidade de penhora e embargos conforme regras. A certidão negativa de débitos é documento que comprova a inexistência de débitos exigíveis. Também pode existir certidão positiva com efeitos de negativa em situações em que o débito está com exigibilidade suspensa ou garantido, conforme o caso. Isso cai muito, porque é usado em licitações, contratos e regularidade fiscal. A Lei Complementar 116/2003, do ISS, é central para a auditoria municipal. Ela define normas gerais do ISS, lista de serviços, regras de local de incidência e limites de alíquotas. O ISS é imposto sobre serviços de qualquer natureza, exceto os compreendidos na competência do ICMS e do IOF, conforme Constituição. A LC 116 traz uma lista de serviços tributáveis, e a regra geral é que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador. Porém, existem exceções em que o ISS é devido no local da execução do serviço, especialmente em serviços ligados à construção civil, limpeza, vigilância e outros casos previstos na própria lei. A prova costuma cobrar. Regra geral é estabelecimento, exceções são listadas. Outro tema frequente é retenção na fonte. Em certos serviços e situações, o tomador pode ser responsável por reter e recolher o ISS, conforme legislação municipal e regras gerais. A banca também cobra que alíquotas do ISS respeitam limites nacionais, incluindo alíquota mínima e regras contra a guerra fiscal, e que benefícios precisam respeitar lei complementar e regras de transparência. Simples Nacional. Pela Lei Complementar 123/2006, é um regime tributário diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, com recolhimento unificado de tributos, incluindo tributos municipais como o ISS em muitas situações, conforme anexos e atividades. Para auditor, o ponto central é que o Simples não elimina o dever de fiscalização municipal, mas muda a forma de apuração e recolhimento, e impõe regras para enquadramento, exclusão e fiscalização compartilhada. A banca pode cobrar que o Simples envolve tratamento diferenciado e simplificado, mas que não se aplica a qualquer empresa, há limites de receita e vedações. Pode cobrar também que o recolhimento é feito por documento único e que a partilha da receita ocorre conforme regras do regime. Agora, reforma tributária, com a Emenda Constitucional 132/2023.
Até meu limite de conhecimento, a EC 132/2023 institui uma reforma ampla no consumo, criando um modelo de IVA dual, com IBS e CBS, e prevendo um período de transição. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tende a substituir gradualmente ICMS e ISS, com gestão compartilhada entre estados, DF e municípios por um comitê gestor. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tende a substituir PIS e COFINS no plano federal. A reforma prevê princípios como não cumulatividade ampla, crédito financeiro e base ampla, com cobrança no destino, buscando simplificação e redução de litígios. Para a prova, o essencial é compreender que, com a reforma, o ISS municipal tende a ser substituído no modelo final pelo IBS, e o município terá participação na arrecadação e gestão conforme regras do comitê e da partilha. O edital menciona leis complementares específicas da reforma, como LC 214/2025, LC 227/2026 e dispositivos de gestão do IBS. Como eu não posso afirmar conteúdos detalhados dessas leis sem acesso e confirmação do texto vigente, o caminho seguro para sua preparação é estudar o que a EC 132/2023 define diretamente, para as leis complementares citadas no edital, ler os dispositivos indicados no material oficial e mapear conceitos que bancas normalmente cobram. Estrutura do IBS e CBS, competências do Comitê Gestor, administração tributária do IBS, regras de arrecadação, fiscalização e contencioso, prazos de transição e início de vigência de dispositivos. Em prova, a banca costuma cobrar noções gerais de arquitetura, IBS como imposto compartilhado que substitui ICMS e ISS, Comitê Gestor como órgão de administração e distribuição, CBS como contribuição federal, e transição com convivência temporária de regimes. Também pode cobrar ideia de destino, crédito e não cumulatividade. Legislação tributária municipal de Araguaína é um bloco de alta importância, porque a banca pode cobrar diretamente o Código Tributário Municipal e alterações. Sem reproduzir artigos específicos sem o texto em mãos, eu vou te dar o mapa do que você deve dominar na Lei Orgânica e no CTM, e como isso geralmente aparece em questão. Na Lei Orgânica do Município, o capítulo de tributos municipais normalmente reafirma as competências constitucionais do município. Instituir IPTU, ITI e ISS, além de taxas e contribuição de melhoria, e, quando previsto, contribuição para a iluminação pública. A lei orgânica pode tratar de princípios de administração tributária municipal, da destinação de receitas e de regras gerais de cobrança, sem entrar no detalhamento do CTM. O que cai em prova é reconhecer quais tributos são municipais e quais não são, e como o município exerce competência tributária respeitando limitações constitucionais. No Código Tributário Municipal, você normalmente encontra a parte geral e a parte específica de cada tributo. A parte geral costuma definir normas de lançamento, cadastro, obrigações acessórias, fiscalização, infrações e penalidades, processo administrativo tributário, dívida ativa, certidões, parcelamentos e formas de cobrança. A parte específica define fato gerador, base de cálculo, alíquotas e hipóteses de isenção, conforme cada tributo. Para a IPTU, o CTM costuma definir fato gerador como propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel urbano, base de cálculo como valor venal do imóvel, critérios de avaliação e alíquotas conforme zona, uso e eventualmente progressividade. A banca pode cobrar conceitos como valor venal, lançamento de ofício e diferenciação de imóveis por categoria. Para a ITI, o CTM define fato gerador como transmissão onerosa a inter vivos de bens imóveis e direitos reais, base de cálculo como valor venal de referência ou valor da transação conforme regra, e hipóteses de não incidência, como transmissão por herança ou doação, que são o ICTM estadual. Para ISS, o CTM detalha atividades, base de cálculo, alíquotas, regras de local de incidência conforme LC 116 e responsabilidades por retenção na fonte. Taxas no CTM geralmente se vinculam ao poder de polícia municipal, como licenças, alvarás e fiscalização, e a serviços específicos e divisíveis. Contribuição de melhoria aparece quando a obra pública com valorização imobiliária. Em prova,
A cobrança municipal muitas vezes aparece como qual tributo é adequado para custear tal serviço, e a resposta correta depende de especificidade. Serviço geral não pode ser taxa. O CTM também define procedimento fiscal, início da ação fiscal, intimações, prazos, auto de infração, impugnação, julgamento em primeira instância administrativa e recursos, e efeitos de recurso na exigibilidade do crédito. Isso se conecta à suspensão da exigibilidade enquanto recurso administrativo, se a lei municipal assim prevê dentro das normas gerais. Também define penalidades por descumprimento de obrigação acessória, como não emitir documento fiscal ou não prestar informação, com multas e demais consequências. As leis complementares municipais citadas no edital que alteram o CTM normalmente fazem ajustes em alíquotas, base de cálculo, regimes de recolhimento, regras de fiscalização eletrônica, prazos e processos administrativos, além de atualizar procedimentos e penalidades. Para a prova, a estratégia é mapear no CTM os tópicos que mais caem: lançamento, notificação, impugnação e recurso, parcelamento, inscrição em dívida ativa, certidões e regras específicas de ISS, IPTU e ITI. A banca gosta de cobrar prazos e competências internas. Qual órgão julga? Qual prazo de defesa, quando se inscreve em dívida ativa, e como se emite certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Esses pontos costumam estar claramente descritos no CTM. Também aparecem leis complementares municipais específicas, como as citadas no edital, que podem tratar de programas de regularização, parcelamentos incentivados, atualização de planta genérica de valores, alterações em regimes de ISS, mudanças em taxas e reestruturação administrativa da fiscalização. Você precisa lê-las com foco em 3 perguntas: o que mudou no CTM? Qual foi o impacto no fato gerador base e o alíquota? E qual foi o impacto no procedimento administrativo de cobrança e fiscalização? Para fechar esta aula, eu quero que você guarde um mapa único de direito tributário para auditor fiscal. Primeiro, tributo tem espécies, cada uma com fato gerador e finalidade próprios. Segundo, a competência tributária é constitucional e limitada por princípios como legalidade, anterioridade, isonomia e vedação ao confisco. Terceiro, obrigação tributária nasce com fato gerador, e o crédito nasce com lançamento. Quarto, o crédito pode ser suspenso, extinto ou excluído conforme hipóteses legais. Quinto, a administração tributária fiscaliza e constitui o crédito, e a cobrança pode ir para dívida ativa e execução fiscal, com CDA. Sexto, ISS é regulado por LC 116 e Simples Nacional por LC 123, com regras específicas para arrecadação e fiscalização. Sétimo, a reforma tributária reorganiza a tributação do consumo com IBS e CBS, com comitê gestor e transição, e você deve estudar o texto constitucional e as leis complementares indicadas no edital conforme materiais oficiais. Oitavo, a legislação municipal de Araguaína, especialmente a lei orgânica e o CTM com alterações, é o que define a prática do auditor. Fato gerador, alíquotas, principalmente, procedimentos de fiscalização, processo administrativo tributário, dívida ativa e certidões. Com esse mapa, você não se perde no volume de normas e consegue transformar o edital em acerto de prova.